Olá pessoal, um forte abraço a todos. Estamos colocando aqui mais um vídeo no meu canal do YouTube para nós falarmos claramente e abertamente que o agronegócio no Brasil não é prioridade. Explico por quê. Eu sou administrador de empresas, pós-graduado em gestão de agronegócio, gestão da produção, comércio exterior e negócios internacionais. Trabalhei por muitos anos em grandes empresas no Brasil, desenvolvendo trabalho como gerente geral, diretor. O que nós fazemos quando nós estamos numa empresa, nós estamos num segmento, numa cadeia produtiva, para fazer com que ela venha a melhorar seus resultados. A gente estuda mercado, estuda matéria-prima, estuda as linhas de produção, a gente desenvolve projetos, programas para se tornar mais produtivo, mais lucrativo, mais sustentável, ou seja, nós nos concentramos em ações e atitudes que façam com que aquela operação venha a se desenvolver e o melhor de tudo, ela venha a dar lucro. Hoje, custo de produção se resume em praticamente 80% da atenção de qualquer administrador, de qualquer gestor no Brasil e no mundo. Custo de produção. Porque quando a gente controla um custo de produção, quando a gente consegue definir um custo de produção, a gente tem uma ideia de margem de lucro. Mesmo que o preço final a gente não consiga mudar por inúmeras situações que acontecem no mercado, a gente consegue trabalhar a margem de lucro, que isso sim se reverte numa maior ou melhor condição financeira para quem está desempenhando alguma atividade. O agronegócio no Brasil, ele não tem essa atenção por parte de ninguém. Ministério da Agricultura não dá atenção para o agronegócio. Nós temos a Frente Parlamentar Agropecuária que não dá atenção como deveria dar para o agronegócio. Nós temos a CNA que não dá atenção como deveria dar para o agronegócio. E nós temos esses deputados, essa pilha de deputados que se elegeram em 2018 com essa bandeira do agro e que até hoje não apresentaram nada de proposta convincente, coerente e que tivesse surtido efeito para o agronegócio de uma maneira como um todo. Então, hoje, nós temos inúmeras situações que o Ministério da Agricultura deveria estar muito junto do Ministério da Economia, apresentando propostas, condições, situações favoráveis para que ele, Ministério da Economia, de alguma forma conseguisse auxiliar o agronegócio, e aqui eu estou falando nas questões do endividamento do produtor rural, é um exemplo que eu dou, porém, nada, absolutamente nada, e eu não estou sendo aqui hipócrita em dizer algo assim. Nós não estamos tendo a atenção que precisa. Nós estamos importando alimentos com tarifa zero e castigando, essa é a palavra, castigando o produtor rural brasileiro com uma carga tributária absurda. Nós estamos nos queixando de economia ou da economia, o poder de compra do povo gaúcho e brasileiro está cada vez menor, e nós estamos castigando as empresas com uma carga tributária altíssima. Tudo isso se reflete no preço final, preço esse que está cada vez mais absurdo nos supermercados, ou seja, em qualquer segmento que for, metal mecânico, industrial, os preços estão toda semana surtindo, uma ação em cima deles, estão aumentando. E o que está sendo feito de prático? Nada, absolutamente nada. Eu só vou aqui mudar um negócio no meu telefone, pronto. Então, eu quero falar aqui sobre agronegócio, que para mim ele não é prioridade no Brasil, porque sobre custo de produção eu falo agora, sobre o agronegócio. Quando a gente fala em custo de produção, hoje, o agronegócio brasileiro, quando a gente fala nos preços também da matéria-prima dentro da porteira, o custo de produção tem um percentual muito grande, muito forte sobre a definição de preço na hora da comercialização do produtor rural, seja com os silos, com os armazéns, seja com os frigoríficos, enfim, não importa. Dentro da porteira, na hora da comercialização, a formação de preço tem um impacto muito grande em percentual no custo de produção. No último ano, nos últimos 12 meses, o produtor rural teve um gasto médio com fertilizantes absurdo.
dobrou nos últimos anos, nos últimos 12 meses. Muitos podem atribuir apenas a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas existem outras situações que mostram que o agronegócio e provam que o agronegócio brasileiro, ele não é prioridade para ninguém no Brasil. Porque se nós lembrarmos a explicação que eu fiz no início, quando a gente tem um setor, quando a gente tem uma pasta, quando a gente tem uma área, quando a gente tem uma linha de produção qualquer, aquele que é considerado o gestor, a partir de uma equipe bem formada, ele desenvolve trabalhos, ele desenvolve uma série de situações para tornar aquela operação, aquela atividade, aquela pasta mais produtiva, lucrativa e sustentável. Se não fosse a guerra da Rússia para com a Ucrânia, ninguém, nem sequer no Brasil, falaria em fertilizantes, nem tampouco em adubos. Vou dizer novamente, nos últimos 12 meses, dobrou o preço dos fertilizantes. O produtor rural vai pagar dobrado nos últimos 12 meses, quando avaliado o preço anterior e o mês agora referente ao ano passado. Qual o preço dos alimentos dobrou o preço nos últimos 12 meses? E quando eu falo de exportação, quando eu falo de fertilizantes e adubos, eu falo isso de uma maneira macro para todas as culturas, todas as cadeias produtivas, antes da porteira, setor primário, que no Brasil ele é abandonado. Qual foi a matéria-prima que dobrou o preço nos últimos 12 meses? Mas o produtor rural está pagando dobrado pelo preço dos fertilizantes quando avaliado os últimos 12 meses. Quem fala no Brasil em custo de produção e margem de lucro? Vive sempre essa história fajuta de exportação recorde, faturamento recorde, mas quem em sã consciência, e eu vou repetir, Ministério da Agricultura, Frente Parlamentar Agropecuária, CNA, deputados que se elegeram nas costas do agronegócio, quem tem peito para vir aqui hoje e debater esse assunto? Porque toda subsequente ou referente a qualquer linha ou cadeia produtiva, tem que existir uma lógica. E a lógica tem que ser igual antes, dentro e fora da porteira, para que exista uma equivalência e aí sim nós possamos, de peito aberto, dizer que o agronegócio no Brasil vai muito bem. Mas hoje, esses que dizem que o agronegócio no Brasil vai muito bem, não entendem e não sabem o significado da palavra agronegócio. Fertilizantes dobraram os preços em 12 meses. O cloreto de potássio hoje, a gente paga pela tonelada R$ 6.171,50. Se nós analisarmos o mesmo período do ano passado, houve uma suba equivalente de 153,6% no preço do cloreto de potássio. Qual produto teve hoje, quando avaliados os 12 últimos meses, uma suba de preço equivalente a essa? A ureia hoje custa R$ 5.844,70 a tonelada. Mesma comparação com o período do ano passado, uma suba de 97,3%. Eu estou aqui colocando essas situações porque eu não vejo no Brasil coerência quando o assunto é agronegócio. Não vejo nenhuma coerência. Eu vejo pessoas se apropriando do nome agronegócio, do setor agronegócio, para benefício próprio, para marketing pessoal, já pensando nas eleições em outubro, mas ninguém, absolutamente ninguém, apresenta propostas para o custo de produção, apresenta propostas baseadas numa maior margem de lucro, apresenta propostas sugerindo uma redução da carga tributária sobre os insumos, apresenta proposta com entendimento baseado no mercado consumidor, seja ele desenvolvido dentro do Brasil ou no mercado internacional. Ninguém apresenta propostas. As questões são vagas. As federações fazem política pessoal hoje e deveriam estar defendendo o produtor rural.
A própria CNA deveria estar de braços dados com o produtor rural, não fazendo essa mediocridade que a CNA faz, apenas assinando cartas de repúdio. É muito pouco significativo. Nós precisamos trabalhar com coerência, com atitude. O preço dos alimentos hoje nos mercados está onde está porque nós não temos planejamento agrícola no Brasil. Nós não estudamos a fundo. As expectativas que nós temos com base no mercado consumidor para o desenvolvimento da produção dentro do Brasil. A influência hoje desses custos de produção alto, que tem mais subas, semanas após semanas, impactando no preço dos alimentos, sendo que o Brasil está fragilizado economicamente, a população não tem uma situação financeira capaz de acompanhar as subas dos preços dos alimentos. Aqui está o exemplo: cloreto de potássio, 153,6% de aumento nos últimos 12 meses. A ureia, 97,3%. Quais foram os alimentos hoje que tiveram a suba referente ao preço também que fosse capaz de acompanhar essa suba nos custos de produção? Quem no Brasil hoje está apresentando propostas para controlar pelo menos essa fase? Essa etapa importante chamada custo de produção. Quem está apresentando propostas para reduzir esse custo de produção? Quem está apresentando propostas hoje, debatendo, discutindo, aprovando, votando, colocando em prática essa questão dos fertilizantes e adubos no Brasil? O Brasil só é um produtor de agronegócio porque importa fertilizantes e adubos. Isso é um absurdo. Com todas as riquezas que nós temos dentro do Brasil, desenvolver fertilizantes e adubos, nós já deveríamos de ter muito mais de 50% da nossa necessidade de consumo produzida aqui dentro do Brasil. Partindo de um princípio de produção nacional que tivesse um impacto diretamente nos preços e esses preços fossem infinitamente melhores do que os importados, fazendo com que o nosso custo de produção fosse menor, o nosso produtor rural mais competitivo e o agronegócio mais lucrativo em todas as cadeias produtivas. Fica aqui a minha observação e a minha preocupação. O agronegócio no Brasil, ele não é prioridade. Somente quando ele traz um benefício próprio. Estão se apropriando da palavra agronegócio para benefício próprio, para as eleições, mas fazer com que o produtor rural brasileiro se torne mais competitivo, mais lucrativo, que as operações do agro se tornem mais sustentáveis, eu não vejo proatividade nenhuma. Infelizmente, essa é a realidade. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.